Março de 2026. São 2 da manhã. Em algum bunker no subsolo de Tel Aviv, generais olham para uma tela. No centro da tela, uma ilha. 20 quilômetros quadrados, cercada de água escura. Eles não estão olhando para ela pela primeira vez. Estão olhando porque finalmente tomaram uma decisão. O nome dessa ilha é Karg. E quando ela cair, e as análises indicam que pode ser questão de tempo, nada mais vai funcionar da mesma forma. Nem a bomba de gasolina, nem o preço da carne, nem o sistema financeiro que move o dinheiro do seu banco. Mas aqui está o detalhe que vai te deixar sem dormir. Tudo isso já foi descrito num texto escrito há 2.500 anos, com uma precisão que desafia qualquer explicação racional. Hoje você vai ver os dois lados desse espelho, o que os satélites estão monitorando agora e o que um profeta enxergou séculos antes de qualquer satélite existir. Fica até o final, porque quando esses dois mundos se encontram, não tem como olhar para trás. Antes de começar, preciso ser direto com você. Esse não é um vídeo sobre economia. Não é um vídeo sobre guerra no sentido convencional. É um vídeo sobre padrões. Padrões que se repetem. Padrões que foram registrados. E padrões que estão acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Vamos conectar 3 pontos que ninguém está conectando ao mesmo tempo. A importância estratégica da ilha de Karg e por que ela é o calcanhar de Aquiles de uma das maiores potências militares do Oriente Médio. O plano que analistas chamam de fase decisiva do conflito em 2026 e o que acontece quando ele for executado. E a profecia do livro de Jeremias, capítulo 49, escrita séculos antes de Cristo, que descreve com o vocabulário de sua época algo que só hoje começa a fazer sentido completo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque esse tipo de análise você não vai encontrar no horário nobre. Para entender o que está em jogo, você precisa entender o que é o Irã de verdade. Não o Irã que aparece nas notícias. O Irã real. O Irã é uma potência regional com um exército treinado, mísseis balísticos, drones de longo alcance e redes de proxy espalhadas por 5 países. É um gigante, mas todo gigante tem um ponto fraco. E o ponto fraco do Irã tem coordenadas geográficas precisas. A ilha de Karg. De lá, sai 90% de todo o petróleo que sustenta o regime de Teherã. 90%. Não é metáfora dizer que essa ilha é a aorta do Irã. Se você corta a aorta, não importa o tamanho do corpo. Ele cai. E os estrategistas de Israel e dos Estados Unidos chegaram a uma conclusão que mudou toda a equação do conflito. Não é necessário uma guerra em escala total. Basta apagar as luzes de Karg. Em 2026, isso deixou de ser teoria. Com drones de precisão cirúrgica, caças stealth como o F-35 e mísseis hipersônicos, Karg nunca foi tão vulnerável. Mas aqui está a armadilha que faz os generais mais experientes perderem o sono. O Irã sabe que Karg é seu calcanhar de Aquiles e construiu uma doutrina em torno disso. Uma doutrina de destruição mútua assegurada. Se Karg queimar, as refinarias da Arábia Saudita são os próximos alvos, os terminais dos Emirados, o Estreito de Hormuz, bloqueado. E quando o Estreito de Hormuz fecha, o mundo não desacelera, o mundo para. 20% do comércio marítimo global, congelado. E aqui está a pergunta que nenhum general consegue responder com certeza. Até onde o Irã está disposto a ir? Porque um regime que sente que não tem mais nada a perder é o adversário mais perigoso que existe. E antes que eu continue, quero te fazer uma pergunta. Você acredita que o que está acontecendo agora é fruto apenas de decisões políticas humanas? Ou existe algo maior movendo as peças nesse tabuleiro? Comenta aqui embaixo, política ou destino? Porque a resposta que você vai dar daqui a pouco pode ser diferente da que você daria agora.
Agora preciso te levar para outro lugar, para outro tempo. Século VI a.C. O profeta Jeremias está registrando mensagens sobre as nações ao redor de Israel. Entre elas, uma nação chamada Elão. Elão era um reino de poder imenso, guerreiros temidos, arqueiros lendários, situado no sudoeste do que hoje conhecemos como Irã, a mesma região, o mesmo solo. E Jeremias escreve algo perturbador. Perturbador não porque seja violento, perturbador porque é específico demais. Ele diz: Eis que quebrarei o arco de Elão, o principal da sua força. O arco era a arma definitiva daquela época. Era o que dava ao guerreiro alcance, precisão e poder de destruição à distância. Era o símbolo máximo da força militar e econômica de um povo. Destruir o arco era destruir a capacidade de um povo de se sustentar e se defender. Agora, substitua o arco por petróleo. Substitua Elão por Irã. Substitua a força militar da antiguidade pela infraestrutura energética do século XXI. O texto continua: Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus. 4 ventos, 4 direções. Olha para o mapa do Irã hoje. Pressão americana pelo Atlântico e bases no Golfo. Pressão israelense pelo Mediterrâneo e pelo ar. Conflito no Mar Vermelho ao sul. Tensão com países sunitas e da Ásia Central ao norte e ao leste. Os 4 ventos estão soprando. E a profecia não para aí. Jeremias fala sobre a dispersão do povo de Elão, sobre uma migração forçada após um evento catastrófico na região. Aqui, os especialistas em texto bíblico levantam um ponto que arrepia. Se um ataque destruir a infraestrutura energética ou atingir instalações nucleares no sudoeste iraniano, a contaminação pode tornar aquela região inabitável por décadas, forçando exatamente o que o texto descreve: uma dispersão em massa, um povo sendo espalhado pelos 4 cantos. Quero te fazer uma pergunta direta, e quero que você pense de verdade antes de responder. Você acha possível que um profeta do século VI a.C. estivesse descrevendo com a linguagem disponível para ele um evento que só seria tecnicamente possível em 2026? Não precisa responder agora, mas guarda essa pergunta, porque a história que estou contando ainda não terminou. Vamos falar do que acontece depois, porque toda profecia tem um depois. E toda análise geopolítica também. Se o arco de Elão for quebrado, se Cargue for destruída e o conflito escalar além do ponto de retorno, não estamos falando de uma crise econômica passageira. Estamos falando do fim de uma era. A era da ordem mundial construída após a Segunda Guerra Mundial. A era do dólar como moeda de reserva global inquestionável. A era do petróleo como fundação única da economia internacional. Porque quando o Estreito de Hormuz fecha, a China entra em colapso de produção. A Europa entra em racionamento. Os Estados Unidos acionam suas reservas estratégicas, que duram meses, não anos. E nesse vácuo de poder, novas alianças surgem. Novas moedas ganham força. Novos centros de decisão aparecem. A profecia de Jeremias termina com algo que poucos citam. Depois do julgamento, depois da dispersão, o texto diz que haverá uma restauração. Mas nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão. O que isso significa no contexto atual? Ninguém pode dizer com certeza, mas o padrão é inegável: destruição, transformação e depois, uma nova ordem. A questão não é se essa transição vai acontecer. A questão é se você vai ser pego no meio dela, ou se vai estar preparado para navegar pelo que vem depois. Começamos esse vídeo com os generais olhando para uma tela.
com uma ilha no centro, com uma decisão sendo tomada. Terminamos com uma pergunta muito maior. O que estamos assistindo é o resultado de escolhas humanas? Ou é o cumprimento de um roteiro escrito muito antes de qualquer um de nós nascer? Não tenho a resposta definitiva, e desconfie de quem diz que tem, mas tenho a convicção de que quem consegue enxergar os dois níveis dessa história ao mesmo tempo, o geopolítico e o profético, tem uma vantagem que vai além da informação. É uma vantagem de perspectiva, e perspectiva, em tempos de caos, vale mais do que qualquer previsão de mercado. O alvo está marcado, a profecia está escrita, e o mundo está se movendo. Se esse vídeo conectou pontos que você nunca tinha visto juntos, compartilha com alguém que precisa ver isso. E continua aqui no verso do reverso. Porque nos próximos vídeos, vamos aprofundar o papel da Rússia e da China nesse tabuleiro. E as outras profecias que parecem estar se cumprindo em câmera lenta. Inscrição no canal está aberta. E a playlist completa sobre geopolítica e fim dos tempos está esperando por você. Até o próximo vídeo.